Meu nome é Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Conheci a Nutrology Academy. Foi a partir daí eu fui fazendo cursos, assistindo as lives. Com isso eu fui adquirindo segurança para poder atuar e atender meus pacientes. A cada palestrante que eu ouvia, a cada curso, a cada NutriWeek que eu participava, eu me sentia mais segura para poder usar o que eu estava aprendendo na prática clínica, ajudando não só a mim, mas os amigos e os amigos dos amigos. E aí a clientela foi crescendo e hoje em dia eu consigo trabalhar. Claro que as dúvidas sempre existem, mas a gente tenta transformar, como diz o Dr. Guilherme, as dúvidas em conhecimento. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes. Eu falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer. E quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Essa discussão de casos com vocês nos traz esse fortalecimento de prescrever e fazer o uso das medicações de forma adequada. E eu acho que assim, logo no começo eu já consegui tirar muitas dúvidas, tendo as lives. Então, foi muito importante, assim, esse apoio que realmente é um diferencial, assim. A gente realmente mandar pergunta, realmente ter uma resposta, ter uma interação, discutir caso clínico. Então, foi muito proveitoso, assim, foi muito importante para dar essa segurança. Então, é bom que tem umas aulas, né, partidas num raciocínio, mas tempos reduzidos, então você consegue... teve um intervalo maior de paciente, consegue assistir uma aula menor, depois você dá continuidade de uma outra aula, tem agendado, né, as aulas que vão ser online, então você consegue também se programar com antecedência, já sai essa programação, então a gente também me organizei para participar da aula ao vivo, né, da aula ao vivo, que também deu para tirar dúvida, e posteriormente também mandei o caso clínico para uma nova discussão. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações, que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos, isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. E, de repente, todo aquele conhecimento que ficou acumulado do curso, começaram a surgir os pacientes e aquele conhecimento começou a ser aplicado. Assim, isso é empolgante, a gente fica querendo mais paciente, e quer aplicar tudo que a gente sabe, está aprendendo e quer saber cada vez mais, né? A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática,
ter uma ajuda e dividir os casos, isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Tem um histórico de perda de peso também, lá atrás. Então eu precisava ser a médica que eu nunca tive no meu tratamento de obesidade. E a partir dali eu reencontrei o Dr. Giorelli nas redes sociais, através das lives das terças-feiras, lá eu acho que em 2020, na pandemia, e reencontrei o meu professor, Dr. Paulo, né? E ali reacendeu uma chama de realmente viver daquilo, e eu realmente fui fazendo os cursos todos, e aquilo ali me deu amparo na hora que eu mais precisei. Consegui ter umas condutas mais assertivas, né? Os tratamentos mais individualizados, tudo que eu precisava achar. Um direcionamento profissional eu achei lá no Nutrology Academy. Vocês trazem a parte prática de uma forma muito leve, muito agradável. Isso fez com que me encorajasse a usar os medicamentos, principalmente, né? Eu, como cirurgião, assim, tem que virar a chavinha na cabeça muitas vezes, não é fácil, né? Encoraja isso, encoraja a gente a estudar, encoraja a gente a praticar um pouco mais. Aqui é uma grande família. Então você se sente muito à vontade, né? Não tem aquela pressão de alguém querer ser melhor do que o outro. Pelo contrário, aqui as pessoas são todos humildes, todo mundo aprende com todo mundo. E você tem a segurança dos professores, né? Que praticamente seguram a sua mão e te incentivam a ser melhor, questionar. Impedância, o passo a passo, como é que você interpreta, vocês me melhoraram muito a interpretação, que não é só saber os números, assim, individualizar aquela bioimpedância para cada paciente, qual é a proposta e meta para cada paciente. Acho que isso, assim, melhorou muito na minha cabeça. Vocês conseguem passar uma segurança muito grande para a gente, pela forma como vocês transmitem o conteúdo, sempre muito embasado, né? Nossa, vale a pena demais, realmente, participar desses encontros, tirar essas dúvidas, é uma coisa muito, muito, muito proveitosa. Eu tenho utilizado bastante as coisas que eu aprendo no meu consultório. Mas de vivência, uma troca mais ampla. Medos, de receios, de vida mesmo pessoal, é uma troca muito rica, e o contato com os professores e o contato próximo, isso que eu acho que faz todo o diferencial. Eu saio daqui com outra cabeça, com outros pensamentos, com outra ideia e principalmente com uma rede de apoio. O curso é rápido, fácil de assistir, é gostoso de assistir, você sente vontade de estar com vocês, encantada. Todo mundo deveria poder fazer isso, porque você é um ortopedista e você consegue tratar a sua paciente, você consegue ajudá-la a perder peso. Você é um endócrino, você é um clínico, né? Um clínico geral, não importa. E eu vi o curso como uma opção muito boa para eu conseguir focar no meu consultório, conseguir focar nos meus projetos pessoais, porque o plantão ele destrói, né? Então assim, eu quero a minha qualidade de vida e eu quero levar isso para os meus pacientes. Temos aqui com, como é que fala? Um palco de peso. Eu pela gravidade, Francisco e Rodrigo pelo que eles já produziram. Eles me deram a honra de me aproximar deles, tenho aprendido muito. E mais do que trabalhar pelo Brasil, defender, a gente costuma ver na televisão, eu acho que eles têm muito mais a ensinar. Acho que quem me aproximando, vendo o dia a dia, a gente vê as dificuldades. E eu observo muito que é muito parecido os relacionamentos humanos com o que a gente tem na consulta, né?
O que faz a diferença não é a técnica é o mínimo. A maneira como a gente entrega, a maneira como a gente ouve. Então, eles estão aqui, gente, não só porque eles são pessoas tecnicamente muito capazes, mas que eles são muito generosos. Foram generosos em abrir as portas para a nutrologia, são generosos em dividir. Então, queria agradecer muito ao Rodrigo Sasson, que é médico ortopedista, médico-chefe do Comitê Olímpico Brasileiro, ao Francisco, que é o treinador campeão olímpico com a ginástica artística. Depois ele vai dizer o que ele vai fazer com quem falar que é ginástica olímpica. Por que não pode? Porque eu aprendi isso com o Rodrigo. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu estou ali do lado, quando quiser me chamar. Muito obrigado, a gente que agradece, a honra é toda nossa, já falei isso para o Giorelli várias vezes. Nós que fomos atrás dele para ele tentar engrandecer e melhorar nosso trabalho com a importância da nutrologia. É um dos pilares da medicina do esporte, não tem como pensar em atleta, em performance ou em saúde, sem a parte alimentar, a parte nutricional como um dos pilares. A honra é toda nossa, ele já me apresentou, não tem muito mais o que falar, trabalho no Comitê Olímpico e sou coordenador médico também da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. E a honra maior é a gente conseguir trazer um Chico, a gente está tendo um camp, um treino da seleção, a seleção principal está aqui, tanto a adulta como a juvenil, a gente vai ter uma competição em 2 semanas importante no Rio de Janeiro, então quem quiser e gostar vai ser aqui na Arena em 2 semanas. O Chico hoje terminou o treino mais cedo, que para treinador é quase impossível, 1 hora antes, para poder estar aqui com a gente. É uma honra enorme, pessoal. O Chico é o único treinador brasileiro campeão mundial pela ginástica artística feminina e campeão olímpico em Tóquio ano passado. Então, Chico, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo trabalho, pela confiança na parte médica, que infelizmente ainda é raro dentro do cenário esportivo. Bem, olá a todos. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar falando da minha modalidade, né, ginástica artística, com os feitos inéditos que há muitos treinadores atrás buscaram e hoje com uma equipe fantástica que o Rodrigo faz parte, a gente passa pelos lugares contando a nossa história. Então, espero aprender aqui também muito com vocês e que vocês aprendam um pouco também da minha modalidade. Então, pessoal, o que a gente preparou para vocês? A gente vai fazer um pouco diferente, eu não sei... Alguém aqui já trabalha com medicina do esporte, com atleta? Alguém trabalha com atleta profissional? Também? Então, vamos lá. Então, para quem já trabalha, a gente vai mostrar um pouco do cenário e para a maioria que não trabalha, a gente preparou uma introdução antes, é muito voltado para a ginástica artística, mas como a gente preparou a apresentação de hoje, a gente vai contextualizar um pouco o que é a modalidade para vocês entenderem, por que ela é tão apaixonante, mas também as dificuldades. Qual é a demanda da modalidade, quais são as lesões, como a gente faz controle de carga, para a gente, depois de entender a base, poder falar da parte nutrológica, entender como é que é a rotina alimentar desses atletas, vocês contribuírem com a gente, entender como é que é a suplementação desses atletas e como a gente lida com isso no dia a dia para a saúde e para a performance. Então, a gente vai começar falando, a gente agradece, eu e Chico, nós dois somos do Comitê Olímpico, então a gente não tem como não falar do COB e não agradecer a estrutura multidisciplinar, tá? A ginástica artística hoje é tida como uma modalidade modelo, a gente tem estrutura, a gente tem 2 médicos trabalhando só com a modalidade, tem mais de 4 fisioterapeutas, preparadores físicos, biomecânicos, nutrólogos, psicólogos, então é uma modalidade que tem equipe multidisciplinar completa. Isso já inicia meu agradecimento ao COB e ao Chico, que permitiu dar esse espaço para a gente. E vamos explicar um pouquinho, aí eu vou deixar para o Chico explicar um pouquinho para vocês conhecerem melhor o que é a modalidade. Bem, vamos lá. Essa é a foto do nosso centro de treinamento, que fica aqui na Belardo Bueno, dentro do complexo do Maria Lenk. Nós temos hoje o privilégio de ter um centro de treinamento top de linha. A gente viaja ao mundo já há algum tempo e a gente não encontra ginásios como esse, são poucos. Então, isso é um mérito muito grande do Comitê Olímpico, a gente poder trabalhar no lugar desse todos os dias. A gente só precisa viajar para aclimatar, porque as competições são sempre fora, né, muito longe do nosso fuso horário, então a gente precisa de outros ginásios, mas esse ginásio realmente comporta tudo. Pode passar. Então, a ginástica artística feminina, ela é composta de 4 aparelhos, né? A ordem olímpica desses aparelhos seriam salto, paralela, trave e solo, que é como a Rebeca, na final, rodou os aparelhos, se classificando no primeiro grupo. Então, o salto é um aparelho onde a gente
tem uma base de apoio, ela vem de uma corrida de 25 metros, essa base tem 1,20 m, 95 de largura, e o feminino usa numa altura de 1,25 centímetros. A paralela é um aparelho de suspensão, que a gente chama, né, onde o atleta realiza giros e passagens e largadas, e também é um aparelho muito técnico, onde é o meu preferido, que eu adoro ensinar ginastas a fazer esse aparelho. Aí nós temos a trave, que é o nosso carrasco aí, porque são 1,10 m de altura, 5 metros de comprimento por apenas 10 centímetros de largura. Então, esse aparelho você precisa estar muito bem treinado e mentalmente treinada para poder executar com excelência esse aparelho. Acreditem que é difícil andar na trave. Só ficar em pé e andar e cruzar a trave já é difícil. Existe até um teste muito antigo na França, um treinador francês falava que o primeiro teste, quando a menina vai para o ginásio, ele coloca ela em cima da trave. Se ela caminhar, ela continua o teste. Se ela ficar parada, ele não aceita essa criança. Mas, em si, é muito, né, rigoroso. E o solo, né, na verdade, é o aparelho, eu acredito que mais complexo, assim, em termos de condição física, técnica, artística, de ser executado. Então, é o aparelho onde a atleta fica pronta por último. Então, é muito difícil você condicionar o atleta, primeiro, a fazer os 4 aparelhos muito bem, mais o solo com a nota de partida, a dificuldade muito alta, ele é bem difícil de ser trabalhado. Então, é o mais complexo aí. Aqui já dá para vocês terem algumas noções das dificuldades, dos movimentos articulares extremos, força muscular, que os atletas fazem. E já entra uma diferença que vocês vão ver agora que o Chico vai falar do masculino. A ginástica artística feminina tem basicamente 3 aparelhos, o salto, a trave e o solo, de predominância de membro inferior. Elas basicamente só têm exigência grande de membro superior na paralela. Claro que tem, elas usam a impulsão do membro superior no salto, no solo, mas predominantemente é uma modalidade de membro inferior. Então isso já é importante na hora que a gente pensa em rotina de treino, princípios do treinamento, quando vocês vão ver que na masculina isso inverte. São aparelhos predominantemente de membro superior, o Chico vai mostrar ali para vocês. O masculino é uma modalidade totalmente diferente da feminina. Eles têm 6 aparelhos, apesar de ser ginástico, mas a forma de preparação é totalmente diferente. Teria que vir um outro treinador aqui com o Rodrigo para falar realmente do masculino, que é bem complexo também. Eles também têm uma ordem olímpica de 6 aparelhos, então é solo, cavalo com alças, as argolas, o salto também, que também divide com o feminino, porém a altura do salto masculino são 10 centímetros a mais, 1,35. E as paralelas, elas são simétricas. Vocês puderam perceber que a paralela do feminino ela é assimétrica, um barrote fica mais alto do que o outro. A do masculino, elas são simétricas e também aparelhos de suspensão. Então, e a barra fixa, que é digamos, o show da Olimpíada, aí é o solo feminino. Acredito que a barra fixa no masculino, que são os últimos aparelhos também a serem apresentados. Então, como o Rodrigo falou, existe uma diferença bem grande. O masculino tem, por exemplo, o cavalo com alças, que é um aparelho de apoio, argolas, que são aparelhos de apoio e suspensão. Então, é bem complexo também você preparar um ginasta que seja especialista em todos esses aparelhos. E o Chico citou, a gente felizmente tem campeão mundial na barra também, o Arthur Nori, que é ginasta da seleção masculino, e aqui também tem algumas fotos para vocês entenderem um pouco o grau de força, o grau de demanda em movimentos extremos. Isso é uma posição muito comum na masculina e na feminina, essa hiperextensão que faz da região lombar principalmente. Isso é até a nível de exigência técnico, se eles não ficam nessa posição, é descontado ponto. Então, é um esporte que a gente lida numa linha entre saúde e performance muito tênue, porque são movimentos que colocam o atleta em risco, mas, ao mesmo tempo, eles têm pontos descontados se eles não ficam nessa posição. Isso aqui são fotos para contextualizar. A ginástica artística ela pode ser competida tanto na modalidade por equipe, a gente brinca que é uma equipe individual, diferente do futebol, do vôlei, que todo mundo participa. A competição por equipe, cada atleta se apresenta. E a soma das notas deles é que soma a pontuação para a equipe. Essa aqui são 2 fotos de competições. Esse aqui é um mundial que a gente foi para Doha, e aqui é uma competição, a mesma competição que vai ter daqui a 2 semanas.
teve ano passado aqui, foi aqui no Rio de Janeiro, foi a competição que a gente conseguiu classificar a Rebeca para a Olimpíada. Ela foi nessa competição, ela classificou para a Olimpíada e aí 2 meses depois foi campeã olímpica. Vai ter a mesma competição aqui esse ano, que é o Campeonato Pan-Americano, que dessa vez classifica para o Mundial, que é em outubro. E a modalidade individual, essas são as nossas 2 atletas que representaram. O Brasil não foi com equipe para Tóquio, foram só 2 atletas individuais que classificaram, e a Rebeca e a Flávia que representaram a gente em Tóquio. Entendendo um pouquinho da modalidade, vamos falar um pouquinho do princípio de treino, para a gente falar um pouco da rotina do treino e aí a gente começar a fazer um raciocínio conjunto de como a gente montar a parte da nutrologia, da suplementação para esses atletas, claro, precisando entender qual é a demanda. Então, a gente vai falar um pouquinho dos princípios básicos. Eu não sei quem está familiarizado, isso aqui são conceitos básicos da prevenção e da medicina do esporte, chamados os pilares básicos do treinamento. Então, são esses 7 pilares aqui, tá? Que a gente tem como principais. Vou falar um pouquinho cada um deles. Um dos pilares é a individualidade, tá? Naturalmente, cada atleta, cada ser humano é diferente do outro. Então, naturalmente, a gente não pode fazer nenhum tipo de estratégia coletiva visando um indivíduo específico. Então, cada atleta tem sua particularidade, tem sua modalidade, tem sua demanda física, tem suas lesões, tem suas preferências alimentares, então tudo tem que ser personalizado. A especificidade de cada modalidade, principalmente, então a gente já falou um pouquinho da especificidade da ginástica artística, a demanda dos aparelhos, tá? A carga, e aqui, originalmente, esse fator aqui não era carga, era tido como sobrecarga, porque é a sobrecarga necessária para o atleta melhorar, assim como força muscular. Você sempre precisa ter aquela reação ondulatória de dar uma sobrecarga de força para você conseguir melhorar. Um exemplo simples, se a gente for para a academia e ficar levantando sempre 20 quilos, a gente nunca vai passar daqueles 20 quilos. Então, a gente tem que ir até o nosso limiar, daquele 20 para o 22 e para o 24, para esse estímulo, junto com o tempo de recuperação, a gente conseguir progredir. E isso, hoje em dia, é muito mais trabalhado como carga, porque se a gente só der a sobrecarga, o indivíduo também não progride. Ele acaba se lesionando e não consegue melhorar a performance. Então, entre o período de sobrecarga e você realizar a sobrecarga outra vez, você tem que ter um período que a gente chama de recovery entre eles, para o indivíduo recuperar e conseguir melhorar. Outro fator, tá? É a continuidade e a reversibilidade. Eu gosto de falar eles juntos porque é difícil separar. A continuidade é importante se a gente manter um treino contínuo naturalmente, não interromper a melhora, a progressão daquele atleta. E a reversibilidade é o contrário. Se a gente acaba interrompendo aquele treino por algum motivo, ou por erro estratégico de periodização, ou porque o atleta se lesionou, por exemplo, a gente perde aquela continuidade e o treino não consegue evoluir, não consegue progredir. Por isso que são 2 princípios que andam muito próximos. E os últimos 2, um é variabilidade, a importância de você variar estímulos no treino, desde a simples preparação física que a gente pode fazer na academia até um atleta profissional que é campeão olímpico, a gente tem que variar os estímulos, senão ele também não progride a performance e o risco de lesão aumenta. Tá? E finalizando, a adaptação. A capacidade do indivíduo de se adaptar, a gente tem que periodizar, a gente tem que fazer um treino pensando na possibilidade dele se adaptar. Se ele não se adapta, ele também inflama mais, gera uma sobrecarga maior e acaba lesionando. Esse, pessoal, são os princípios básicos, mas é o nosso dia a dia. É a parte principal do trabalho entre a equipe multidisciplinar e o treinador. É onde a gente trabalha no trabalho preventivo e deixa de trabalhar só no caso de lesões. Quando a gente, junto com o treinador, entra na rotina e monta. É assim que hoje a gente trabalha na ginástica. O Chico, confiando na gente, deu esse espaço, então a gente periodiza o treino com ele e aí depois a gente vai ver no final, entra a parte da nutrologia para periodizar a alimentação e suplementação de acordo com as cargas de treino e competição. E aí eu já levanto a pergunta para o Chico. Algum desses fatores você preza como mais importante? Bem, na verdade todos, né, estão rodeados do treinamento, né, mas eu acredito que para a modalidade ginástica artística, o princípio da individualidade é o que mais o atleta necessita. Então, nós precisamos de um tipo específico de atleta, né, de menina, no caso, que precisa ser simétrica, precisa ser estatura baixa de preferência. Hoje nós temos campeãs mundiais com estatura alta, mas o que torna mais fácil o meu trabalho para desenvolver a maior dificuldade seria a individualidade do atleta. Então, eu busco sempre meninas que tenham, claro,
a energia, você já vê um atleta, elas já são super selecionadas e conforme esses princípios todos, até chegar na carga, que é o mais complicado, eu preciso saber qual elemento serve para aquela menina que não serve para outra. Então, essa parte individual da menina, uma menina pode ser muito boa em rotações no eixo longitudinal, outra no eixo transversal. Então, eu preciso identificar isso o mais rápido possível para que eu siga a carreira da menina, da atleta, até a dificuldade maior que ela possa executar, e não ficar insistindo, às vezes, em elementos que eu sei que o biotipo dela não vai suportar. E pensando num debate, que é um dos temas aqui, nós como médicos podemos ajudar em várias formas aqui. Tem algum lugar, algum desses princípios você acha que a gente vira conflituoso? Alguma opinião médica, alguma coisa que a gente pede acaba atrapalhando a sua progressão? O conceito de médico dentro de um ginásio de ginástica, ele foi bem já... Ele está com vergonha para responder, sim, né? Sim, né? Eu passei por vários treinadores e o treinador, há muito tempo atrás, ele era tudo. Ele era o cara que fazia o gelo, o cara que leva de carro. Então, e hoje em dia a gente está com um espaço bem maior para várias outras, né, categorias e especialidades. Eu acredito que o mais difícil de você ouvir de um médico, né, estou aqui contra todos, ela não pode ir para o ginásio. Aí eu falo, não, ela precisa estar no ginásio. Não, mas ela não pode treinar. Eu falei, não, tornozelo, ela tem da cintura para cima, eu posso fazer paralela com ela? Não, ela não pode porque ela pode cair. Essa discussão teve ontem, tá, gente? Sim, eu falei assim, eu posso fazer paralela com ela? Dele, não, porque se ela cair, ela está recente. Não, mas eu não vou deixar ela cair. Ou a gente tem aparelhos, a gente chama de auxiliares, onde a menina fica até amarrada. Ela prende os punhos e não vai. Ela pode fazer esse. Então, eu trago o médico dentro do ginásio. Vocês viram a gama de aparelhos que eu tenho ali, de possibilidades, e vou um por um. Vem aqui, ó. É aqui que ela vai ficar. Se eu fizer isso aqui, pode? Pode, porque você tirar ela do treinamento ou tirar ela do ginásio por conta, digamos, de um tornozelo, e ela não vai fazer outro tipo de exercício, isso vai ser uma semana parada, eu vou levar 3 para que ela retome a fazer a paralela no caso, não estou nem falando do caso do tornozelo. Então, essa troca, essa briga é saudável. A gente faz, brincadeiras à parte, a gente está trabalhando há 6 anos e 8 meses juntos, então a gente hoje em dia é muito saudável, amizade, mas no início o conflito era muito maior. E a base hoje da medicina do esporte é tentar tirar o atleta o mínimo possível daquela rotina de treino dele. E a gente entende que a gente tem que adaptar as situações. Então, isso que a gente brincou aconteceu ontem mesmo. É uma atleta que tem uma lesão muscular nos flexores, na coxa, que a gente precisou, ela estava com dor para deambular normalmente, então a gente precisou adaptar muito o treino dela. E aí veio a conversa com o Chico do que ela podia fazer dentro do ginásio só de membro superior, sem sobrecarregar em nada a perna. E hoje é assim que a gente tem esse espaço. O que antigamente não existia, como ele falou, do médico ter que ficar na sala só aguardando o treinador vir de mandada com o atleta avaliar, hoje isso não existe. Hoje o médico na ginástica artística está dentro do treino. A gente estava junto no treino antes de vir para cá, a gente fica junto, andando lado a lado no treino, vendo atleta por atleta. Então isso é, outra vez, agradecer e elogiar a consciência e o trabalho do Chico. Não, e também eu tive que ensinar ginástica para ele, porque às vezes a gente precisa conversar por telefone. Tive que ler código de arbitragem para aprender. Eu falo, ele Rodrigo, me obrigou a fazer isso. Ela se machucou fazendo um PAC na paralela. Aí ele tem que saber o que é PAC, é um exercício. Então, quanto mais ele estiver dentro do ginásio, mais ele conhecer da rotina, das séries e dificuldades que as meninas fazem no treino, fica mais fácil até em viagem a gente discutir e falar, não, Chico, eu acho que para o ombro dela, você aliviar a paralela ou X exercício, aquele exercício específico faz um movimento de muita amplitude, então aquilo ali eu consigo segurar, mas eu tive realmente que deixá-lo invadir o meu. Ele entra no ginásio, que isso era impossível antigamente, um médico andar pelo ginásio de ginástica. Aí ele já sabe que tem que tirar o sapato, ele vai lá no meio e conversa comigo. Então, eu acho que essa troca foi bem importante. Então, ele teve que aprender também muito de ginástica para poder ajudar. Vamos falar um pouquinho agora, então, como é a nossa rotina de treino para vocês entenderem. E aí já vão raciocinando se é muito, se é pouco, como é que vocês lidariam com uma atleta dessas na mão. Chico, fala um pouquinho como é que é o dia a dia.
Esse é um treino que a gente diz mais moderno, né? Então a gente tem uma parte preventiva, então a gente entendeu, né? Os treinadores estão cada vez mais entendendo que essa parte de prevenção pré-treino ela é muito importante para o atleta entender que é importante para ele. Então eu faço questão de estar todo o tempo no ginásio. Elas podem estar na parte preventiva com o fisioterapeuta, eu estou junto. Elas podem estar na parte de fortalecimento ali de 3 às 4, por exemplo, eu estou junto. Então, eu acredito que você ensinar para o atleta que toda essa parte aqui do treino dele é importante, fica muito mais fácil de todas as partes trabalharem juntas. Então, mais ou menos assim, a gente tem essa 1 hora de preventivo e preparação física mais específica, eu nem chamo de preparação física, mais uma estimulação física para que ela possa entrar nos aparelhos já com todo o corpo aquecido. Aí o treino em si, mais para frente a gente vai desmembrar um pouco esse treino aí, mas ele sempre corre todos os dias os 4 aparelhos e vai variando a intensidade conforme o período que a gente tiver de competição ou não. Aí tem esse intervalo de descanso, ainda tem, após esse treino, elas têm uma sessão também de fisioterapia individual, quem precisa, ou descanso também faz parte, né, também da fisioterapia, o fortalecimento muscular e o treino da tarde é um treino mais específico, então cada uma tem uma parte da série ou um elemento novo que está aprendendo, ela usa esse período da tarde. O período da manhã é o período principal, onde busca a preparação até as competições. E aqui, a gente tem isso tudo no computador digitalizado, mas a gente achou mais didático e para vocês entenderem como além do Chico fazer tudo organizado da rotina de treino da semana, ou ele divide em ciclos, por exemplo, a gente tem uma competição agora, ele me enviou qual é o ciclo preparatório até a competição. E o nosso macrociclo do ano é o Mundial em outubro, então a gente já tem tudo organizado com as suas competições, com as suas semanas de treino. Mas cada atleta semanalmente no ginásio tem um quadro desse, individual. Então esse é o quadro de uma das atletas, que a gente tirou uma foto para vocês entenderem, o Chico explicar um pouquinho o que ela faz numa sessão de treino. Então aqui está dividido entre manhã e tarde, ele vai pegar um dos exemplos para dizer como é um dia de treino, um turno de treino das atletas. Bem, vamos lá. Esse aqui, como vocês viram lá, elas treinam sempre os 4 aparelhos pela manhã. Eu sei que não está escrito, mas seria salto, o símbolo do salto, paralela, trave e solo. Eles estão dispostos dessa maneira, mas geralmente eu vou invertendo o aparelho que eu começo. Então, se eu quero dar mais ênfase num aparelho, eu começo nele primeiro. Mas as cargas de treino, período competitivo, isso é um quadro de período competitivo. Então, ela tem que fazer, digamos, vamos pegar segunda-feira, no mínimo 7 saltos de competição. Isso são saltos de competição que ela vai treinar, que ela vai executar. Aqui nós estamos falando de mais ou menos 2 a 3 semanas antes da competição. Paralelas assimétricas, a rotina que ela fizer, a série que ela fizer com toda a dificuldade, 3 vezes ela tem que fazer. Série de trave, 6. A trave parece muito, né? A gente fala, nossa, 6 séries, mas ela é um aparelho onde não exige muito fisicamente, mas sim essa rotina de você entrar no ritmo da sua série e treinar isso para que você consiga, na hora de levantar o braço para apresentar, que você fique o menos nervosa possível. E o aparelho mais difícil, como eu falei para vocês, é o solo. Então, ele é bem mais complicado de preparar, mas, porém, existem dias onde ela faz 2 rotinas, 2 séries completas nesse dia, 2 séries completas de solo, para que também no dia da competição ela se sinta confortável para fazer apenas uma, né? E tem essa quebra de treino, né, com os treinos da tarde na quarta-feira. Então, na quarta-feira elas descansam, aonde eu posso na quinta-feira de novo ir retomando. Isso tudo falando em aparelhos, né, oficiais. Eu coloco aqui salto como mole, que é uma superfície que eu tenho no centro de treinamento, onde eu simulo a altura perfeita do salto de competição, porém ela chega numa superfície mais mole. Isso dá muita confiança para que ela treine a execução do salto do que eu ficar saltando no oficial toda vez. No oficial é um risco maior, ela está um dia mais cansada, então a gente procura evitar. Aqui já deu para a gente entender que a demanda é alta, né? 7 saltos, 3 séries de paralela completa, na competição nós fazemos 6 séries de trave, e o solo é uma demanda física grande, um esforço muscular enorme, mas aqui indiretamente, ele não quis falar muito não, mas já tem muito do espaço que ele deu para a equipe médica também. Então hoje a gente tem, elas têm um off na quarta-feira à tarde,
Então, a gente sempre quebra a semana na quarta-feira à tarde, sábado à tarde e domingo não tem treino, em vias de regra, salvo alguma exceção. Antigamente também a gente começou a entender a incidência de lesões pelo controle de carga. Então, uma das coisas que a gente tirou, vocês podem ver que não tem série de solo todo dia, porque a gente entendeu que isso talvez não fosse necessário para performar melhor, mas, ao mesmo tempo, a gente reduzindo isso, reduzia muito o número de lesão. Então, esse cenário de antigamente de solo todo dia não tem mais. Elas fazem série de solo 3 vezes na semana, dos 7 dias. Nos outros dias, elas treinam resistência e coreografia. E a gente também tirou o turno dobrado de solo. Ninguém faz solo à tarde. Então, o solo é 3 vezes na semana, só no turno da manhã, porque a gente identificou que era o elemento, que era o aparelho mais difícil e com maior grau de lesão. Então, isso já é mérito do Chico, em agradecimento outra vez da equipe, de entender esse controle de carga e a importância da gente precisar ajustar isso sem alterar a performance. E isso, dentro da ginástica artística, que é uma modalidade culturalmente difícil, foi muito difícil de ser aceito pelos treinadores de forma geral. Quando ele, como responsável da seleção, aceitou, os clubes aceitaram também com muito mais facilidade, e hoje isso é perto, não 100%, mas é perto da rotina normal dos clubes do Brasil fazerem isso que a gente faz na seleção. Tinha uma pergunta lá atrás, né? Queria fazer eu observei no padrão de treino de vocês que a atleta ela faz musculação todo dia, né? Sim. Como que vocês avaliam quantas horas de sono esse atleta tem? Como que vocês avaliam o padrão do sono para avaliar a recuperação e estresse do paciente? E qual o tempo de descanso que você dá entre os grupamentos musculares? Que eu observei que além da musculação, eles estão usando os grupamentos musculares nos treinos, né? Então, para recuperação, para prevenir perda de massa muscular. Então, vamos lá. Tem algumas respostas aí da pergunta. A gente tem monitoramento de carga interna e externa. Então, controle de carga interna são as respostas fisiológicas do organismo. Então, a gente tem, todas eles respondem percepção subjetiva da dor, do esforço, do descanso, tá? E do sono. Então, são 4 questionários que os atletas respondem digitalmente por dia. Então, dali a gente sabe se o atleta chegou com dor, se ele achou que ele dormiu bem à noite ou não, se ele achou que nesse período da tarde, aquela de meio-dia às 3 que ele tem de descanso, se ele dormiu, se ele se alimentou, se ele teve algum outro compromisso. Então, isso é tudo percepção subjetiva, é o atleta falando para a gente. A gente usa biomarcadores, então a gente tem o point of care, os marcadores inflamatórios, tá? Que a gente usa também, ou de injúria muscular, para a gente ver se está sobrecarregando. Tá? A gente tem avaliação médica todo dia na seleção, então não tem nenhum dia que o atleta não passe pelo médico ou pelo fisioterapeuta, então ele não passa desapercebido, ou com uma dor não percebida, ou com uma fadiga diferente. E a gente tem o nosso protocolo que a gente indica, que naturalmente a gente pede que os atletas todos descansem pelo menos 1 hora nesse período da tarde, durmam pelo menos 1 hora, e à noite tentem procurar dentro do possível o período de 6 a 8 horas de sono. Essa regra a gente não consegue obrigar, porque é individual, cada um faz o que quer, mas hoje a gente tem uma realidade de que a maioria dorme 8 horas por dia aproximadamente, porque a rotina é muito exaustiva. Você pega os atletas saindo do treino, eles acabam saindo do ginásio 7h30, 8 horas, o treino termina 6, 6h30, eles vão para a fisioterapia, vão para o recovery. Então, acabam saindo do ginásio 7h30, 8h, a maioria deles sai para jantar e dormir. Se eles têm algum evento, alguma entrevista, alguma coisa com o patrocinador, ou a vida social natural que eles têm que ter, eles acabam fadigando muito. Então, eles chegam no dia seguinte dizendo que não dormiram bem, que não se sentiram cansados. Isso foi outra coisa que foi com o tempo. E a gente precisou mostrar que aquilo era um trabalho de confiança, que eles tenham que entender que não era punição, mas que a gente precisava saber daquele controle para não sobrecarregá-lo ou não lesionar. Essa é a forma que a gente usa, principalmente, controle de carga interna. Alguns esportes, a ginástica artística não usa, vocês vão entender por quê. A gente usa a variabilidade de frequência cardíaca para os esportes, e a gente usa muito controle de salto. O salto, por si só, vertical, é um dos movimentos mais completos de membro inferior. Então, como a ginástica artística feminina é um trabalho de membro inferior, a gente tem plataforma de força e tapetes de salto, onde o atleta salta, a gente gradua qual é o basal dele. Se ele começou o treino saltando 30, 40 centímetros, saiu do treino saltando 28, aquele treino fadigou ele mais do que rendeu, porque naturalmente ele tem que sair do treino que ele ativou a musculatura saltando mais do que ele começou o treino. Se ele está saltando menos, é que o treino cansou mais do que performou. A gente tem o basal de cada atleta. Então, a gente tem que a atleta X, o basal dela é saltar 33, 34 centímetros. Se ela chega de manhã saltando 28, 30, 31, já é algum indício de fadiga também. A gente também usa termografia
para monitorar esses atletas, e tem o controle de carga externa. Isso aqui é uma forma de carga externa. Quantos saltos ela fez, quantas diagonais ela fez, quantos sprints ela fez, para a gente mensurar isso. O futebol usa o GPS para isso. A gente não usa o GPS, a gente usa o monitoramento, é muito mais fácil lidar no dia a dia. De fortalecimento muscular, a gente altera os grupamentos musculares. Tá? Como é na ginástica, elas trabalham o grupamento muscular 2 vezes na semana. Na quarta-feira, a gente também dá off para elas. Então, segunda e quinta, uma série de grupamento muscular específico. Terça e sexta, outro grupamento muscular. Segunda e sábado, elas não fazem. Quarta, sábado e domingo, elas não fazem. Por que esse motivo? Tanto pela adaptabilidade, tanto porque já é uma modalidade de muita exigência muscular. E qual é o principal aprendizado nesses anos que a gente teve? Não trabalhar na preparação física os músculos necessariamente mais usados. Então, se a gente pega, tem até uma foto que a gente dá na aula de ginástica, que é do Zanetti na argola. Então, na argola, ele usa basicamente bíceps, peitoral, rotador interno. E todos os elementos da ginástica artística masculina é rotador interno. Você vê, os atletas são muito rodados internos. Então, não tem porquê, na verdade, não é benéfico eu chegar na preparação física e trabalhar mais rotação interna com ele. Não tem estímulo maior que eu possa fazer do que ele já faz no aparelho. Se eu trabalhar mais, eu vou estar induzindo lesão e não ajudando performance. Então, eu tenho que equilibrar. Então, na preparação física, eu trabalho mais rotador externo, para equilibrar. E aí eu vou buscar quais são os músculos que a gente não usa. A gente trabalha core, trabalha membro inferior e por aí vai. Então, essa é a resposta a essa pergunta, a gente sai das musculaturas que eles mais usam, a não ser quando tem a lesão, que aí a gente faz principalmente exercícios excêntricos para tratar aquela lesão. Respondi todas? Não, e só uma questão também, que esse quadro aqui seria a preparação para um campeonato mundial ou uma Olimpíada 2 a 3 semanas antes. Então, a parte de fortalecimento muscular, ela estaria em fase de manutenção. Então, o atleta tem que estar 100% para executar essas tarefas. Então, a gente busca antes, muito tempo antes, esse fortalecimento muscular e eu destino tempo do meu treino para que ela faça, às vezes, um descanso maior ou mais tempo de academia, por exemplo. A maioria das nossas séries trabalham resistência de força, porque força bruta eles não precisam, trabalham na ginástica, então eles trabalham resistência de força e potência. Algumas outras modalidades trabalham muito flexibilidade na preparação. A gente também não precisa trabalhar isso, porque esse preventivo, aquele preventivo de 8 às 9 delas, já é basicamente flexibilidade. Então, a gente não precisa agregar isso a mais, que a própria exigência já tem. Então, esse padrão de 6 horas de descanso entre grupamentos musculares, vocês conseguem seguir ou isso é muito relativo? E se a polissonografia, vocês acham que ajudaria na avaliação do sono desses atletas? A gente consegue seguir esse padrão do tempo de sono, sim. A gente tem, na ginástica artística, a gente tem poucos problemas com recovery e com sono. Parte pela consciência dos atletas e parte porque realmente os atletas saem muito cansados do treino. A gente não tem isso em algumas outras modalidades, que os atletas conseguem sair, ir almoçar, ter uma vida social mais ampla. A ginástica, eles saem muito exaustos dos treinos na maioria dos dias. São atletas com dores, com muitas lesões, então a gente consegue cumprir isso melhor porque eles entendem que no dia seguinte eles não conseguem performar. Não é um esporte que permite o atleta relaxar. Todo dia ele tem força extrema, exercício extremo. Então, ele não consegue fazer solo, não consegue saltar se ele não estiver descansado. Então, a parte do sono a gente consegue controlar bem. E sim, acho que a polissonografia pode ajudar. A gente não tem de rotina para fazer nos atletas. A gente hoje usa em atletas específicos, ou que apresentem algum distúrbio do sono, ou que tem alguma queixa de não dormir. Mas a gente já desenvolveu um trabalho no COB, foi com outra modalidade, de instituir a polissonografia como preventivo para todos os atletas. Sim, acredito sim na ferramenta. Vamos lá? Tá? Isso aqui é um resumo, um pouco do que o Chico falou. A gente lembrar que é um esporte, vocês viram pelos aparelhos, tá? De altíssimo sprint. Então, assim, isso aqui é uma foto de hoje que a gente tirou lá. Então, é uma atleta correndo na pista de salto para saltar. O Chico falou uma forma de controlar a carga também, vocês viram na foto lá inicial. A gente, no ginásio, tem todos os aparelhos chegando para um fosso de espuma, senão eles chegariam no oficial, que é um colchão duro todo dia, o índice de lesão é muito alto. Então, a gente também controla a carga dessa forma, botando o colchão, botando espuma para eles aterrarem.
Isso é uma atleta... Pode falar. E só uma questão, por exemplo, essa pista que ela está correndo, elas são 2 pistas. Então, a gente tem muito problema, dores na canela, panturrilha. Então, a gente procura ter no ginásio um pouquinho mais macio do que é a competição. Então, por elas fazerem 7 seria o salto, né? Mas elas precisam de saltos de aquecimento. Então, vão de 10 a 12 piques naquela pista. Então, a gente procura também no CT colocar mais macio para que esse volume semanal não acabe sobrecarregando. Então, a gente tem o sprint, que é basicamente no salto e nas diagonais do solo, tá? A gente tem muitos exercícios de força muscular. Isso é uma foto de hoje também, isso é o aquecimento de um atleta. Ele sobe esses 10 metros aí de corda, esse é o aquecimento dele. Isso foi com 20 minutos dele no ginásio hoje, tá? Esse é o Nori, que é medalhista olímpico campeão mundial também. É o aquecimento deles. É isso para começar o treino. Isso está naquela 8 às 9, na parte preventiva e aquecimento. Isso é um dos exercícios dele, subir 10 metros de corda e descer. E é subindo e descendo controlado. Fora a flexibilidade, outros exercícios de força e os próprios aparelhos que existem muito. Então, só para ilustrar a quantidade de força que faz, sprint, tá? Tem a carga aeróbica do treino e os saltos, né? O salto é um elemento de muita exigência. Essa é uma foto que a gente adora, é o salto até dela como campeã olímpica, mas a complexidade do salto. O atleta vem no sprint, ganha impulsão no trampolim, aí ele se apoia na mesa, ela se apoia na mesa, com o membro superior ela tem que fazer a alavanca para impulsionar, ganhar altura suficiente e fazer a acrobacia dela, fazer o elemento no ar. Que aí pode ser, dependendo da atleta, ela foi campeã olímpica no salto, então naturalmente o salto delas tem um maior grau de dificuldade e melhor execução, mas é uma outra foto para a gente ilustrar a complexidade da modalidade. E aí fica uma pergunta aí para vocês, visto isso, a ginástica artística, na hora da gente pensar numa periodização, na parte da nutrologia, vocês considerariam que é um esporte de alta demanda energética, alto gasto calórico, baixo, mediano? Quem acha que é alto? Levanta a mão, por favor. Maioria. Quem acha que é baixo? Gasto calórico. Então, maioria esmagadora. A gente preparou respostas de acordo com o que vocês responderem. A gente veio, será que eles vão responder ou não? E aí, Chico? É alto ou baixo? Eles acertaram ou erraram? Não, eu já sei, mostra aí. Então, chocante, é chocante. A gente fez isso proposital, pessoal, porque o gasto calórico na ginástica artística é muito baixo comparado aos outros esportes. A carga aeróbica, principalmente, é muito baixa, tá? Eu trouxe alguns estudos para vocês verem. Isso aqui é uma comparação, tá? O gasto aproximado é de 200 a 280 calorias por hora na ginástica de treino. Isso num treino, fazendo um treino máximo. Enquanto a gente tem alguns outros esportes, tá? Essa é uma tabela do McArdle, atualizada pelo Comitê Olímpico Internacional em 2021, então é do ano passado. Então, quanto uma hora de corrida, a gente pode chegar a perder aproximadamente 1.000 calorias. Uma caminhada, teoricamente, tem um gasto calórico maior que a ginástica artística, em torno de 280, 300 calorias. Tá? Ciclismo, muito mais, naturalmente os esportes de endurance muito mais, natação. O próprio fortalecimento muscular, a força que usa mais anaeróbico do aeróbico, tem um peso maior. Aqui é um gráfico que a gente colocou tanto o cálculo indireto, né, o cálculo por match, tanto cálculos foram feitos com ergospirometria do VO2, calorimetria, e tem um dos estudos que foi feito com ergospirometria portátil, com os atletas fazendo solo, tá? Então, que seria o maior gasto calórico. Então, ele é muito baixo comparado às outras modalidades. Esse aqui é o estudo que saiu em janeiro desse ano, se depois a gente pode disponibilizar, tá? Que a média de quilocalorias gastas num dia de treino de ginástica artística foi 768. E a média de treino físico mesmo, tirando a preparação física, foi de 4 horas, mais ou menos. Então, em 4 horas, foram 768 calorias de média. Então, se a gente for dividir, dá menos de 200 calorias por hora nessa média. Então, comparado às outras modalidades, é um gasto calórico relativamente baixo. Alto ou baixo é relativo, depende do que a gente está tendo como parâmetro, mas quando a gente compara no cenário de alto rendimento de outros esportes, principalmente, ele acaba não tendo o gasto calórico que a gente acha. E aí já entra uma dificuldade enorme para a gente dentro do controle de peso, dentro da periodização. Isso aqui é um erro comum, tá? E eu confesso, quando eu entrei na ginástica há 6 anos atrás,
eu achava que o gasto calórico era muito maior do que é. E eu comecei aprendendo na dificuldade que a gente tinha para controlar o peso dos atletas. A gente basicamente não botava nada na preparação física aeróbica e a gente não conseguia melhorar os atletas, até a gente resolver ir para os estudos, fazer estudos próprios e entender que, na verdade, durante o treino, esse gasto é muito baixo. E aí, Chico, por que o gasto é baixo? Explica um pouco por que se fazem tantos elementos, por que na prática o gasto é baixo se os aparelhos são tão difíceis e têm tanta exigência corporal. Primeiro porque a carga horária assusta um pouco quando você vê, de 9 a meio-dia, aí depois descanso, aí retorna. Mas esses treinamentos de série, por exemplo, de 7 saltos, que seria saltos de competição, ele dura mais ou menos nem 10 segundos, máximo 10 segundos. E ela tem um descanso, porque é intenso, é potência, ela precisa desse descanso, 1 minuto e meio, 2, dependendo da atleta. Então, isso é tempo, digamos, produtivo até 10 segundos, o resto é descansando. E isso é um exemplo, mas também serve para todos os aparelhos. Então, a gente tem até 50 segundos, as atletas de alto nível, 40 segundos, elas já executam a sua série de paralela, com todas as exigências, com a dificuldade mais alta, então são apenas 40 segundos de trabalho. A trave, ela tem um limite de até 1 minuto e 30, então a menina passou de 1 minuto e 30, ela começa a ser penalizada por tempo. Então ela tem que fazer a série, a rotina dela dentro desse tempo. E o solo, como eu citei, o mais difícil de todos, ele é 1 minuto e 30 ininterrupto, então a atleta começa a música, a coreografia e as acrobacias e não para até 1 minuto e 30. Então é um aparelho onde ela tem que estar mais condicionada, tem que estar com todas as capacidades físicas dela, flexibilidade, impulsão, potência, força, controle de chegada, carisma. Então ela tem que estar com tudo isso para mostrar uma excelente série de solo. Então, se a gente pensar naquela carga de treino, naquele quadro lá, demora 20 minutos. A gente fez uma conta, se a menina competir, ela demora 20 minutos para fazer isso. E a gente precisa, às vezes, de uma carga horária de 6 horas de treino para que ela tenha esse descanso ou para que ela aprenda um exercício novo que ela inclua nessas séries. A soma daquela rotina toda que ele mostrou, 7 saltos, 3 paralelas, 6 traves, 2 solos, dá, juntando tudo, 20 minutos. Esse é o tempo que, num turno de treino, elas estão efetivamente fazendo exercício. A maioria do tempo restante é descanso, então o Chico falou, entre um salto e outro dos 7, ela leva 10 segundos no máximo entre a corrida e o salto, e o descanso vai de 1 minuto e meio a 2 para o próximo salto. Então o tempo de descanso é muito maior, e esse é um dos motivos pela demanda não ser tão grande. Quando a gente vai para a competição, o tempo efetivamente competindo são 4 minutos, é isso aqui, uma série de cada. Então a competição dura mais de 1 hora, porque elas fazem, depois outros atletas fazem, depois rodam os aparelhos, mas de competição efetiva são 10 segundos, mais 40, 50, mais 1 minuto e meio, mais 1 minuto e meio. Dá exatamente 4 minutos de competição. E isso é o principal fator para explicar por que o gasto não é tão alto como se acha. E a ginástica ainda tem outro fator, diferente do futebol, atletismo, vôlei, principalmente, futebol são os mais comuns, que a gente trabalha com os atletas para ter um grande pico de competição no ano. Então, a gente trabalha com os atletas modelando ele esse ano para, em outubro, eles estarem no auge. Enquanto se a gente trabalhar com futebol, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, eles têm que estar performando no mais alto nível. A gente, claro, vão competir daqui a 2 semanas. São competições importantes, mas que a maioria dos atletas não estão no seu 100%. Propositalmente, não é porque eles não podem estar, porque a gente sabe que se a gente deixar eles 100%, se eles tiverem que competir 4 vezes ao ano no pico, a chance de lesão é muito grande na ginástica artística. Então a gente prepara os atletas, eles vão para competições preparatórias para dar um pico no ano. Mundial, 3 anos, e Olimpíada 1 ano, é assim que é dividida a ginástica artística. Esse ano Mundial, ano que vem Mundial, 2024 Olimpíada. Então é como a gente faz a periodização. E só também para vocês entenderem como é que funciona, né, para chegar no dia da competição, a gente sempre, como treinador, o dia mais importante da competição é o dia da classificatória. Então você treina um ciclo todo para você chegar no dia das classificatórias. Se você for mal nesse dia, você não aparece nas finais. Então você precisa preparar o atleta mentalmente para estar bem nas classificatórias. Aí
existe a gente vira a chave, né? Agora sim nós estamos disputando uma medalha, seja no Mundial ou numa Olimpíada. Mas o dia mais importante é o dia da classificatória, tanto para a equipe ou quanto, né, para parte individual ou aparelho, ou os 4 aparelhos, como a Rebeca se classificou na Olimpíada. A gente tem, para elucidar, um vídeo do que é um solo, o que é esse 1 minuto e meio. Naturalmente, a gente trouxe o vídeo de Tóquio, da medalha. Vocês vão ter a honra de ter o treinador dela, tá, comentando o vídeo para elucidar o que é esse 1 minuto e meio. Da Sunisa, então, precisaria de um 13,8. Ele vai chorar, o Brasil tá, gente? inteiro com você, Rebeca. Então, ela tem que ter essa parte artística no começo, até 8 tempos, isso é bem característico, né? Os árbitros aqui veem isso. Ela precisa ter uma sequência acrobática ligada com 2 mortais, precisa manter a energia do ritmo de dança. Ela tem que mostrar, como eu falei, as chegadas, ela tem que ser precisa, ela tem que mostrar o tronco alto. Ela não pode em nenhum momento mostrar que ela está cansada, que ela está exausta. Então ela tem que estar sempre sorrindo. Então a própria coreografia é montada para que ela tenha tempos como esse de recuperação. Então ali todo mundo acha bonito, mas é onde ela está respirando. Isso tudo é treinado, isso tudo durante o dia a dia dessas rotinas de resistência a gente consegue trabalhar isso. Essa é a passada mais difícil que ela diz pra gente que é a terceira passada, onde ela já dançou, já sorriu e ainda tem uma acrobacia muito difícil para fazer, tem saltos ginásticos para fazer e também tem a parte que também a gente levanta o público, né? Tem que levantar, tem que fazer algum movimento que... Então ela olha, ela sorri, por dentro ela tá com certeza não sei quantos batimentos, mas ela tem que demonstrar tudo isso. Como treinador, né, infelizmente essa foi a série da final dos 4 aparelhos, onde ela cometeu 2 falhas, uma na primeira diagonal e outra na última, que tiraram a medalha de ouro dela. Ou eu prefiro dizer que deram uma medalha de prata, para ela. Já chorou, vai chorar mais. Chico, a gente vai ter que dar uma acelerada aqui. Bom, isso é um gráfico daquele mesmo estudo, para a gente também entender também um pouco a demanda, tá? A frequência cardíaca, foi avaliada a frequência cardíaca máxima e média dos atletas durante treino e competição da ginástica artística. Então, a gente pode ver aqui que, na maioria do tempo, aqui, se a gente for avaliar o gráfico, a frequência cardíaca dos atletas estão entre 60% e 70%. Eu já li o estudo, então, a média é 69%. Tá? Da maioria do treino, é o que a gente tem na realidade, mas diferente de outros esportes talvez mais explosivos, onde tem a maior intensidade, os atletas acabam trabalhando numa linha de frequência cardíaca máxima maior, 80% a 90% da frequência cardíaca máxima, 70% a 80%. A ginástica, a média, tá? É em torno de 69%, mas se a gente pega a maior parte do tempo, eles estão abaixo dos 60%. Tá? Então, isso é uma das outras, continuando aquelas explicações do tamanho da demanda. Isso aqui é muito mais da realidade, da nutrologia, de quem trabalha com essa parte, entender, configurar onde a ginástica estaria. Isso aqui é do McCardle, o Milton também tem uma das apresentações que eu já vi dele, que ele fala um pouquinho disso, de potência anaeróbica lática. Então, a gente fica nessa, onde a ginástica artística estaria configurada, né? Claro que isso aqui é muito mais para a realidade de esportes como o atletismo, 100 metros rasos, 200 a 400, 800 a 1.500, mas dentro do comitê, a gente tem um comitê de medicina internacional, que é da Federação Internacional de Ginástica, a gente configura que a ginástica artística está mais aqui nessa transição, tá? Não é um esporte explosivo como só os 100 metros rasos, que o atleta dá um tiro de 9 segundos e acabou, mas está muito longe de ser um esporte de endurance. Então, a gente coloca mais ou menos aqui nessa transição, tá? Então, a gente tem o sistema de energia a curtíssimo prazo, a médio prazo, a longo prazo. Eles acabam usando nos tiros, principalmente no salto, o sistema de energia de curto prazo, tá? Mas no solo já é um pouco maior. Se a gente for pegar aquele gráfico anterior, que considera que 100 metros, a transição já é para 200 a 400, 100 metros rasos se faz em 10 segundos, 11 segundos. Um solo dura 1 minuto e meio. O salto já dura 10 segundos. Então, o salto estaria muito mais perto aqui dos 100 metros rasos, tá?
E o solo estaria muito mais nessa transição aqui dos 200 para 400 metros. Tá? A paralela é um elemento de muito mais força do que resistência, e a trave é o que as atletas têm, a maioria delas, maior dificuldade, mas a dificuldade é do equilíbrio. Como o Chico falou, a demanda é a menor dos 3 aparelhos, mas é um aparelho extremamente difícil por você ficar equilibrado naquela superfície. Então, isso tudo como fator para a gente raciocinar o que a gente precisa fazer quando a gente for montar uma rotina alimentar de um atleta. E aí eu volto lembrando, foi bom que a gente já respondeu uma pergunta de controle de carga, mas a importância de fazer o controle de carga num dos esportes que é dos esportes que mais tem lesão dentro dos esportes olímpicos. Quando a gente vai comparar com os outros esportes, em número absoluto, é claro que a ginástica artística não está entre os maiores pela quantidade de pessoas que fazem. Mas em números relativos, ela sempre vai estar entre os topos do ranking. O CrossFit chegou para dar uma ajudada na gente, mas a ginástica artística liderou por muito tempo os esportes olímpicos nisso aí. E tem muita coisa do CrossFit que é da ginástica artística. Então o índice de lesões é muito alto. Isso aqui é até uma foto de Tóquio da gente inflável com uma lesão no tornozelo. Tá? A gente não podia deixar de falar, uma outra pergunta que eu vou ver, quem acha que é mito, quem acha que é verdade, quem tem como conceito que a ginástica altera o crescimento corporal, o desenvolvimento da estatura final? Quem acha que sim, que altera? Levanta a mão, por favor. Quem acha que não? E quem não quer responder? Levanta a mão. Mas isso é mais mito do que verdade, tá? O que acontece é um pouco do que o Chico explicou. Esse é um trabalho nosso, que foi a gente que fez com a seleção. Ele é até usado como referência da Federação Internacional. Depois a Inglaterra fez um estudo maior que o nosso. A gente fez com 12 atletas, a Inglaterra fez com mais de 40 atletas. E a resposta é que não, tá? A estatura é um pouco do que o Chico falou no começo da aula, não sei se vocês captaram. É muito mais na seleção natural. Os atletas que acabam tendo uma estatura maior, eles acabam não conseguindo progredir pela exigência dos elementos nos aparelhos. E acabam com os treinadores ou os próprios atletas acabam desistindo deles no meio do caminho. Quanto atletas de estatura mais baixa têm mais habilidade para se desenvolver. É só a gente pegar como referência. Um salto, eles atingem aquela altura X, naquela altura eles têm que dar 2 piruetas, 2,5, 2 mortais, 3 mortais. Os atletas maiores têm muito mais dificuldade de conseguir fazer aquilo naquele determinado período de tempo ou naquela altura. Então, no nosso estudo, a gente tinha ressonância magnética de todos os atletas, vários deles têm edema ao redor da fise, ao redor da linha fisária, mas esse edema não ocasionou uma lesão da fise, da linha de crescimento. E todos os atletas, tanto do nosso estudo, das 12 atletas da seleção, como da Inglaterra, nenhum dos atletas, seja 0 dos atletas, saiu da previsão final de estatura, quando a gente usou o peso e o comprimento do nascimento e a estatura dos pais na vida adulta para fazer a média. Nenhum deles saiu da previsão de crescimento deles normal. Então, a principal conclusão foi que não altera o crescimento, é muito mais mito, é muito mais uma seleção natural do que uma alteração do organismo. Um assunto naturalmente muito discutido, tanto na nutrologia como na medicina do esporte, são as mensurações para a composição corporal. Tá? Isso é um tabu, um tema muito discutido na ginástica artística. Tá? A gente tem várias formas, aqui tem uma balança, usar o peso absoluto, que é como era usado e como muitos países ainda usam. Tá? Esse é meu filho. Aqui é uma moda de adipometria, um método de adipometria que vocês conhecem, a famosa dobra, e a bioimpedância, isso aqui já são realidades nossas. Esse conceito de dobra foi feito no ginásio da seleção e a Rebeca fazendo bioimpedância também foi no Comitê Olímpico. Tá? Chico, qual que você acha o melhor da gente usar? Sem te botar em roubada. Não, eu falo como treinador que é tudo muito prático, né? Eu quero um médico dentro do ginásio, quero um fisioterapeuta, eu quero todo mundo, né, acompanhando, sabendo como funciona a rotina de treino. Eu falo para o Rodrigo, eu quero que está mais prático. Eu sei que todos têm a sua função, né? Todo um pode ser melhor do que o outro, aí cada um tem a sua discussão, mas eu prefiro o que tem ali no meu dia a dia, por exemplo. Então, é claro que eu tenho essa gama de opções, mas eu tenho um preparador físico que faz isso para mim, eu tenho médicos, eu tenho toda a equipe lá do Maria Lenk, né, para fazer isso para mim. Eu não sei o que seria, para mim, o que é mais prático. Me diz você.
Isso foi uma das grandes discussões nossas, tá? Que implementar. Isso é um cenário da seleção brasileira, tá? Que a gente tem acesso à bioimpedância, naturalmente. Até se a gente quisesse fazer densitometria, poderíamos. A gente opta por não fazer. Mas a maioria dos clubes não tem essa opção. Então, acho que a pergunta do Chico, para a gente ter como médico, é importante saber. A gente pode achar a bioimpedância o melhor fazer, mas são raríssimos clubes que têm acesso à bioimpedância ou que têm uma equipe de nutrologia ou de nutrição que possam fazer para eles. São muitos atletas, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente está indo para uma competição em outubro, que é o Sul-Americano do Comitê Olímpico, com 880 atletas. Desses, eu diria que 10% tem acesso à bioimpedância ou um profissional de nutrologia para trabalhar com eles. Não são todos que estão na rotina do Comitê Olímpico tendo isso. Então, eu acho que a gente tem que entender que a adipometria ou que a dobra tem seu espaço sim, porque senão a gente vai se render muito ao que a maioria faz ainda até hoje, infelizmente, que é só usar o peso absoluto como parâmetro. Então, acho que a resposta do Chico é importante para a gente ter nesse debate entre o mundo ideal para os médicos e qual seria o cenário mais prático na sua realidade. No COB, tá? E na ginástica, a gente preconiza a bioimpedância, mas a gente também não abre mão de fazer a adipometria. Por quê? Porque quando os atletas voltam para os seus clubes, é isso que eles têm. Então, não adianta a gente comparar aqui a bioimpedância com a dobra que eles fazem no clube. Então, aqui na seleção, a gente faz os dois para os seus clubes continuarem seguindo esse parâmetro. Diferente do futebol, que a seleção se reúne 4 vezes ao ano, na ginástica se reúne todo mês, 10 dias a 2 semanas por ano. Então, elas acabam ficando metade do tempo com a seleção, metade com o clube. Então, a gente tem que estar alinhado com os clubes. Pode perguntar. A composição corporal na prática de vocês é para monitorar o treino e a alimentação da paciente, né, do atleta no caso, ou porque ela tem que ter uma composição específica para ir para a competição? Tipo X porcentagem de gordura. Na verdade, como a ginástica ela tem a parte estética também, não só. Então, quando a gente vai chegando perto dos períodos competitivos, a gente olha a polêmica, hein? A gente precisa que ela esteja, claro, saudável, né? Mas esteticamente ela tem que estar bonita, faz a diferença. São décimos. Vocês viram a Rebeca linda, né? Magra, sorrindo, vendendo aquela história que é aquela música que ela estava. Então, para isso precisa. Se você tem às vezes uma atleta ou ela está fora de forma, ela vai demonstrar numa série de solo muito esforço. Então, esse balanceamento é bem difícil. Por isso que existem períodos onde a gente busca chegar nessa excelência e outros períodos que a gente fala, não, agora dá para relaxar um pouco. Mas é bem complicado. Só vou te dar um outro dado antes de você continuar. Esse é um dos maiores debates da ginástica, que é um esporte culturalmente complicado com isso, vai ter um slide falando disso, mas só para você ter um dado, isso aqui é um outro estudo que é muito parecido com o que a gente faz, esse estudo não é nosso, tá? Mas que entendeu que na ginástica artística feminina, a média do percentual de gordura das atletas foi esse aqui, 12,5. É muito perto da nossa realidade. Se a gente pega hoje, a gente está aqui com 20 atletas do feminino aqui da seleção treinando. A média é essa. Tem atletas com 14, 15, pouquíssimas atletas com menos de 11%. A média está nisso aí, 12,5%, 12,8%, só para vocês terem de mais dados. E eu, te respondendo da minha parte, eu uso principalmente para a saúde. Tá? E essa é a maior dificuldade de debate médico-treinador no controle do peso. A gente usa como parâmetro de saúde. Então, a gente chegou em alguns momentos a tirar a balança do ginásio. Por quê? Para não gerar transtornos que mundialmente são conhecidos com a ginástica. A gente chegou a proibir que os atletas fossem pesados no ginásio para não pegar só essa parte estética ao extremo, porque o peso era muito mais usado como controle estético de performance, pela coisa da nota relativa, o árbitro precisa ver o atleta bonito. Esse conceito é muito duro de você lidar quando a gente fala de humanidade, de saúde, de medicina. Então, a gente tentou muito trabalhar com a seleção do conceito da saúde. Naturalmente, uma composição corporal adequada diminui o risco de lesão, ele vai performar melhor. Mas eu, como médico, aí talvez seja o maior debate, tento fugir do conceito da estética nessa metodologia. Não, o que eu fico pensando é porque, assim, você pega as meninas muito novas, né? E aí elas vão se desenvolver, elas vão crescer, elas vão ficar misturadas. Então, assim, como que você vai controlar esse ponto de vista estético, que a gente entende que é importante, sem você atrapalhar o desenvolvimento dessas meninas, né? Então, assim, sei lá, em algum momento elas ficam com 18% de gordura para não atrapalhar a produção de hormônio e depois baixa.
Seria mais ou menos esse raciocínio. A gente começa a se preocupar mais quando a menina vira juvenil. Então, quando ela vira juvenil, ela já está chegando perto do código de pontuação, onde você precisa construir as séries competitivas que ela vai se tornar adulta. E aí ela já entra nesse controle de carga que eu falei. Então, se a atleta está com peso absoluto acima e eu aplico a carga, com certeza ou eu vou gerar lesão, ou ela não vai atingir performance. Então, é uma chave muito delicada de você regular. O chuveiro quente e frio. Um pouquinho aqui você queima, um pouquinho lá você toma banho gelado. Coincidentemente, os próximos 2 slides eram falando um pouco disso, né? A gente estava falando de que a gente faz para controlar o peso corporal das atletas, já que a demanda calórica não é tão grande. Então, naturalmente, o Chico, no treino dele, coloca mais tiros de corrida, bota as atletas depois do treino para pedalar, tenta trazer uma carga aeróbica para isso, para a gente conseguir trabalhar essa composição corporal e não ser na força. Então, isso é um preparador físico fazendo a parimetria de umas atletas, tá? Mas o final desse slide era justamente levando para essa parte. A gente fala de saúde, a gente fala de forma de fazer as atletas manterem o corpo na composição perto do que a gente considera o ideal, e aí entra toda a parte da nutrologia com a parte da preparação física principalmente, mas é um esporte que tem uma demanda estética muito difícil de lidar. E, naturalmente, quando a gente pega os esportes que têm maior demanda estética, o índice de transtornos alimentares é muito maior e dá margem a casos como esse. A gente elucidou 2, mas assim, tem vários, isso não é escondido de ninguém, são casos que tiveram mídia internacional. Isso aqui não tem nada a ver, tá, com os casos de assédio que tiveram nos Estados Unidos e outros países. A gente aqui está falando principalmente de transtornos alimentares ou de abuso de treinadores. Tá? Foi muito mais para contextualizar o que se discute muito. Esse foi o principal tema de discussão ano passado do Congresso Comitê Olímpico Internacional, que foi o RED-S. Eu não sei quem está familiarizado, quem ouviu esse termo, está sendo muito usado no esporte, tá? Que é a deficiência energética relativa no esporte. Tá? Antigamente se falava muito tríade da mulher atleta, hoje a tríade da mulher atleta está inserida aqui no RED-S. Tá? E o RED-S é uma síndrome caracterizada por vários distúrbios, várias alterações hormonais, laboratoriais, alteração de performance, de fadiga, transtorno de humor, transtornos alimentares, transtorno de bulimia, muito comum na ginástica artística, infelizmente. E aí entra um dos maiores orgulhos que a gente tem na seleção. A gente conseguiu fugir desse quadro, tá? E aí muita gente diz que o mérito é muito da equipe de saúde. Eu digo que o mérito é muito mais dos treinadores que aceitaram ouvir a gente. Muito mais, porque a gente não consegue fazer nada se eles não autorizarem. Então, esse para mim é o principal quadro que eu tenho para agradecer o Chico. A gente conseguiu basicamente extinguir da seleção brasileira casos de transtornos alimentares com uma visão muito mais da saúde e muito menos da estética. Então, fica formalmente meu agradecimento em público para ele, porque ele permitiu o nosso trabalho. E a resposta para você é muito difícil mesmo, porque eu estou te falando de uma realidade mínima. A gente tem 12 atletas na seleção, mas a juvenil são 20, de um cenário muito grande. As atletas chegam na nossa mão ao redor dos 12 anos, que é o que o Chico falou. Entre 12 e 16 anos, a maioria chega com 14 a 16 anos, que é quando competem juvenil. Antes disso, elas não estão na nossa mão. Então, a gente tem uma dificuldade grande de imprimir essa forma de trabalho. E sim, ainda existe muito lado estético. E a ginástica ainda tem muito essa questão da relatividade. O que a Federação Internacional tenta fazer? Estimular as denúncias e alterar o código de pontuação, para cada vez menos o critério de relatividade entrar como nota. Então, hoje em dia, os critérios são muito específicos. O atleta fez isso dessa forma, com o joelho esticado, com o pé em flexão plantar. Não é se eu achei bonito, se eu achei ela simpática, se eu achei ela magra, se eu achei que ela ficou bom no colã. Que a gente sabe que isso acaba interferindo muito. Mas é difícil, é uma das maiores dificuldades e acaba que o cenário entra aqui e a deficiência energética relativa acaba alterando o crescimento e desenvolvimento do atleta. E é isso que a gente faz. A gente chegou no extremo de chegar, não tem balança no ginásio, a gente não vai usar o peso, porque em muitos países os atletas de ginástica são pesados 4 vezes ao dia. Antes do treino, depois do treino da manhã, antes do treino da tarde, depois do treino da tarde. E ainda é feito assim. E não é nem para a gente pesar, as próprias meninas iam sozinhas lá. Então a gente tirou porque elas estavam indo sozinhas verificar se entendeu, dia a dia. Então isso foi bem complicado, por isso que a gente acabou tendo que retirar mesmo do ginásio. Hoje a alimentação, quando a gente
viaja, quando a gente vai para treino, o atleta se serve à vontade. A gente sabe que tem referências, tem clubes, tem países que o treinador serve o atleta, ele diz o que o atleta vai comer. Então, isso tudo é um cenário que não existe na seleção. Tá? E, naturalmente, a gente teve que fazer que os treinadores entendessem que ia ter o outro lado. Tiveram os atletas que inadequaram a composição corporal. Normal, isso acontece, alguns relaxaram. E, com o tempo, a gente foi trabalhando com esses atletas a importância da composição corporal adequada para a saúde delas. Não para a estética, mas para a saúde. E, hoje em dia, a gente consegue trabalhar isso de forma muito mais saudável, digamos assim. Duas perguntas. Uma é ainda na questão alimentar. Vocês fazem alguma espécie de ciclo de carboidratos para as atletas ou a dieta tende a ser uniforme ao longo do tempo? E a segunda é quanto ao alongamento. Como é que vocês fazem a questão do treino e do alongamento? O alongamento seria antes, depois, durante? Como é que é? Eu vou te responder do alongamento e a da rotina alimentar a gente vai responder nos próximos slides que está terminando a aula, que era também, coincidentemente, era o próximo passo aqui. Tá? Hoje em dia, o alongamento, não falando da ginástica, tá? Não é mais preconizado por risco de lesão e sem benefício para o esporte fazer um alongamento pré-treino. Tá? Isso foi executado principalmente o esporte que tem uma explosão muscular, você acaba distendendo fibras não aquecidas ainda, ou você acaba invertendo a ação da atividade física, que é muito mais concêntrica na sua execução. Então, hoje em dia, praticamente nenhum esporte alonga. O pré-treino é aquecimento, principalmente. Tá? Exercícios proprioceptivos, de equilíbrio, de controle muscular, a gente quase não tem, você quase não vai encontrar alongamento pré-treino. Que é diferente de flexibilidade. Não é a mesma coisa. Alongamento, você trabalhando com fibra muscular sendo alongada, flexibilidade, você trabalha muito mais na questão articular, tá? Dos sistemas de movimento. Isso a ginástica trabalha, porque faz parte da execução do exercício ter flexibilidade. E na ginástica, basicamente, não precisa trabalhar tanto, porque os atletas já são muito flexíveis, eles já são muito alongados. Então, é raríssimo você ver uma lesão muscular por estiramento na ginástica artística, que é muito difícil você ter uma força suficiente para estirar uma fibra que já é extremamente resistente e alongada, diferente do futebol, do atletismo e de outras coisas. Na ginástica você vai ver muito mais lesões traumáticas, lesões de entorse do tornozelo, entorse do joelho, ou lesões tendinosas mesmo, lesão do ombro, do supraespinhal e por aí vai. Mas a flexibilidade é trabalhada no preventivo, e flexibilidade extrema mesmo. Quer completar alguma coisa? Não, é só que também a gente só faz a manutenção também de atletas de juvenil a adulto, essa parte de flexibilidade. Porque se um bom treinador tiver consciente das fases sensíveis que a criança, que é esse ginasta que já foi hiper selecionado, ele vai durante essas fases ganhar a flexibilidade que precisa para a modalidade e depois ela se mantém. É muito difícil você pegar um atleta adulto ou de 15 e você ganhar mais flexibilidade dele, porque você está trabalhando outras capacidades físicas, força, potência. Então, uma pré-equipe bem feita vai tornar uma juvenil muito mais fácil e você só vai fazer a manutenção da flexibilidade. Esses últimos slides, antes da gente finalizar, era mais para um espaço para a gente discutir, para vocês proporem, na verdade, a pergunta que você fez, o que vocês entenderiam de rotina alimentar normal para um atleta, e depois a gente ia tentar responder não o que é certo, porque certo e errado é muito relativo, mas como é um pouco a gente faz, tá? Mas pelo passar do tempo eu vou contextualizar mais do que um fórum de discussão para a gente tentar raciocinando e, por favor, quem quiser complementar, complemente. Como é que a gente organizou isso? Isso aqui é um slide, tá? Ficou até a borda, mas é um slide famoso porque é do Comitê Olímpico Americano, é como o Departamento de Nutrologia faz com a seleção americana e é corroborado pela seleção canadense. Então, eu tirei de um fórum do Comitê Olímpico Internacional, tá? Essa é a profissional, a Jane Sigo, tá? Ela viaja normalmente com a gente, ela distribui mais ou menos 1.800 calorias diárias para os atletas, tá? Aqui está um pouco borrado, mas ela divide em torno de 50% de carboidrato, 25% de proteína, 25% de gordura. Isso é em treinos normais, sem ser pré-competição. Essa é mais ou menos como ela divide a maior parte do tempo. Tá? E aqui é um outro gráfico de 2 estudos também que a gente separou. Um até é um estudo nosso aqui, que não foi um estudo que a gente fazia. A gente fez um estudo de que os atletas se alimentavam pelo Brasil nos seus clubes, principalmente os clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tá?
a média ficou perto disso, a maioria usava na sua rotina alimentar entre 50% e 58% de carboidrato prioritariamente. A maioria não tinha profissional de nutrologia trabalhando com eles, se alimentava por conta própria, tá? A ingestão de proteína ficava ao redor de 1,5 gramas por quilo de peso corporal, tá? Todas as vitaminas avaliadas foram evidenciadas como insuficientes ou inadequadas na avaliação laboratorial, então os atletas não tinham a composição adequada. E os minerais inadequados encontrados, principalmente na avaliação laboratorial, foram cálcio, magnésio, zinco e ferro, principalmente ferro. A cinética do ferro estava alterada na maioria dos atletas. Isso é um panorama, tá? De um estudo feito. É um estudo que já tem um tempo, mas não teve nenhum outro estudo no Brasil. Esse estudo tem 20 anos aproximadamente, o cenário não mudou muito, tá? Então, isso é um pouco o cenário que acontece. Já vou falar como a gente faz aqui. A gente lembra dos suplementos com evidência ergogênica no esporte. Na ginástica também são os mais utilizados, tá? E aí vale a discussão de como eles possam ser usados, tá? Naturalmente, o que vocês conhecem, cafeína, betalanina, o nitrato, creatina, o glicerol entrou como sexto recentemente no esporte. Não estava porque ele era considerado doping, ele saiu da lista de doping, então hoje são 6 suplementos considerados ergogênicos liberados na medicina esportiva, e o bicarbonato, além dos considerados não ergogênicos, mas importantes para a saúde e para a performance, que são os medicamentos suplementares e a alimentação em si. E aí eu vou te deixar responder essa pergunta antes da gente fechar. Quem faz dos nossos principais atletas, inclusive da Rebeca, quem é que faz a nutrologia desses atletas? Acho que vocês conhecem. Hoje... O Giorelli está com os nossos principais atletas, inclusive a Rebeca, que a principal atleta colocou aqui, ele que distribui a rotina alimentar dela e ele que faz a parte suplementar da atleta, e estamos, se Deus quiser, em muito pouco tempo, no processo de colocá-lo com a seleção inteira. Então, Giorelli, quer você responder como faz com os atletas? Primeiro eu queria agradecer o convite, eu não sabia que tinha botado esse slide não, né? Eu tinha pegadinha. No final. Mas eu vou dizer assim, ó, quando eles me convidaram para participar, né, ele falou, cuidado, os atletas nem sempre vai seguir a alimentação. E aí eu fiquei com um pouco de medo, mas a verdade é que ter os dois assessorando é muito mais fácil que atender paciente do consultório. Porque o que eu faço quando eu vou conversar com o atleta, atender não só a demanda do que o atleta percebe, mas a demanda dos dois. Então, assim, a gente tem essas referências, você vê que os estudos são antigos, são um pouco olhados, mas, na verdade, é o que o Milton me ensinou a fazer, o que eu busco. Aliás, quando começou essa conversa, eu liguei para o Milton e falei, Milton, e agora? O que a gente vai fazer? Muito tranquilo, meu. Eu busco o fator limitante. E é isso que a gente tem feito, ou seja, a gente busca o que de fato está sendo o grande problema, porque o grande problema leva a uma transformação e uma proximidade. E não é só proximidade entre eu e os atletas, não, é uma proximidade entre todos nós, né? Porque a gente está acostumado, a, quando começa a trabalhar, a ver com uma série de outras preconceitos, preconcepções mesmo, né? E isso que o Rodrigo falou é verdade mesmo. Eu chego lá, às vezes o Rodrigo está dando pirueta lá no treinamento. Então, a verdade ele abriu lá, ele está falando lá do treinamento, o treinamento é aqui do outro lado da rua, gente. Eu acho que o processo da ginástica artística, quando você conversa com os atletas, fica até difícil de acreditar, porque elas mostram a história e a evolução e como mudou a qualidade de vida, desde que eles impuseram esse novo processo de olhar para o atleta como centro do tratamento, de melhorar a qualidade de vida do atleta, a felicidade que elas têm, então não é à toa que os resultados estão sendo muito maiores. Você percebe qualidade e prazer no trabalho. Então, o que a gente faz é olhar para todos esses suplementos, todos esses carboidratos e ter ferramentas. Então, o Lucas perguntou, faz ciclo de carboidrato? Toda semana tem ciclo de carboidrato, porque eles me ensinaram também, todos os atletas treinam 5-1. Então, é segunda de manhã e tarde, terça manhã e tarde, quarta manhã. Então, nessa tarde de sábado, o ciclo de carboidrato, às vezes é para menos, você precisa diminuir, às vezes é para mais, porque ele acabou de ter um treinamento, você precisa comer um pouco mais para ter um prazer, se aquilo é significativo para a mente. Então, é tudo debatido, ajustado e medido. Então, acho que a medição, né, mostra essas mudanças de paradigma. Então, olhando eles de longe, eu não imaginava que havia tanta mudança de paradigma. Fico muito feliz. E por que eu pedi para eles falarem isso aqui? É porque essa mudança não é para mim. Tá? Eles me acharam porque o Rodrigo, não sei se você sabe, Chico, ele me avaliou, né?
se inscreveu lá no meu curso. Depois eu vi que ele não fez muitas aulas, mas ele fez as aulas lá. Só as iniciais. Antes de ligar. Jogou a isca. Mas a verdade é que isso é uma abertura para todos nós. O que o Rodrigo falou aqui que vocês têm que levar em consideração? Menos de 10% dos atletas têm avaliação. E olha o resultado que eles têm e olha o que eles não fazem. Então, isso é uma ferramenta aberta para todos nós. Então, o que a gente tem feito, eu tenho feito com o apoio do Chico e do Rodrigo, é mostrar que existe uma nutrologia séria, mas não para mim, longe de mim atender os atletas todos. É para abrir uma porta para todos nós. E vocês vão ver que não é diferente de atender o paciente obeso, não é diferente de atender o paciente oncológico, ou seja, a gente ouve, a gente tem as ferramentas e a gente avança como equipe. Então, eu queria agradecer muito a confiança que vocês têm, a oportunidade, a disponibilidade de vir aqui. A gente fica muito feliz com essa nova porta que vocês abrem para a nutrologia. E foram vocês que abriram, não fui sombra nenhuma eu. A gente que agradece, é essa a resposta, e também individual. A gente tem que lembrar na parte suplementar que é um esporte de altíssima carga inflamatória, de exigência. Então, quando a gente foi conversar de suplemento, a gente falou isso muito com o Giorelli, tentar ir muito para nos ajudar na parte anti-inflamatória dos atletas e nos suplementos de recovery, na alimentação para os atletas recuperarem entre um treino e outro, que é muito difícil, e a parte de força muscular, né, que também tem a importância de periodizar. Então, a gente tem ciclos que a gente consegue trabalhar a força muscular com os atletas, ciclos que não. Então, outra vez, voltando no slide inicial, é individualizado e no esporte é muito periodizado. As semanas são muito diferentes, os ciclos micro, meso e maso são muito diferentes entre eles, os objetivos são muito diferentes. Então, é um contato quase que diário, no mínimo semanal, que a gente tem de revisar e mandar carga de treino para o Giorelli para ele poder adequar e ele ouvir da gente, porque o atleta se lesiona, o atleta tem dor, o atleta está em reabilitação, o atleta não recuperou. Então, é muito dinâmico essa alteração. Tá? E a palavra-chave seria isso mesmo, né? Periodização. Então, é a proximidade, escutar o problema e ajustar. Então, os suplementos todos são possíveis, mas não ao mesmo tempo, não sempre. O que a gente tem muito no esporte, que eu gosto sempre de falar, no Comitê Olímpico e na seleção, é um pouco discutível, mas a gente, pela questão de doping, a gente não deixa manipular suplemento, tá? Pelo risco de contaminação cruzada. A gente já teve muitos casos assim e a gente preconiza marcas de suplementos confiáveis, industrializados, que tenham alguma margem de segurança. Então, isso também é uma coisa importante quando a gente vai trabalhar com atleta profissional. E aí, pessoal, a gente queria fechar da forma que a gente acha a melhor possível. A gente trabalha muito com a saúde do atleta, mas quando a gente trabalha com esporte, a gente trabalha com performance. Então, a gente vai finalizar com alguns momentos que foram muito importantes, principalmente na vida do Chico, mas foram um momento mais marcante na minha vida profissional, em que a gente chorou muito e chora até hoje. A gente vai passar 2 vídeos aí de um pouco de que foi o resultado desse trabalho todo. E foi mesmo o trabalho mais humanizado, porque por muito tempo a gente não conseguiu ter esse resultado, porque a gente não humanizou o trabalho. Quando a gente exigiu peso, exigiu carga de treino, não respeitou o limite do atleta, lesionou os atletas, não teve atletas felizes competindo, a gente não teve esse resultado. A gente só teve quando a gente inverteu esse processo, quando a gente conseguiu treinar muito menos do que se treinava, respeitar muito mais o limite corporal, dar acesso à equipe estrutural e multidisciplinar do atleta e o treinador dá esse espaço. Então, outra vez, a gente finaliza dessa forma agradecendo. Esse aqui é um vídeo do pódio, em que vocês vão ver que a Rebeca... Souza, a Flavinha. Essa imagem não foi treinada, foi dela, partiu dela, então acredito que vai ficar guardada para todo mundo que já passou um pouquinho na vida da Rebeca. Do Brasil! Brasil! A medalha é sua. Mas ela é de muito mais gente, ela é de todas as suas companheiras, ela é de todo o seu esporte. Ela veio a medalha da ginástica feminina do Brasil. Essa é a hora que ele chora, que ela apontou pra gente e fez. E aí o próximo pode aumentar um pouco o som. Isso a gente já estava em êxtase, primeira medalha olímpica, mas felizmente a gente conseguiu melhorar ainda e conseguimos ouvir o hino nacional no dia seguinte. Mas essa é o nosso ápice da felicidade. Como eu falei, ela só pôde chegar às finais se ela tivesse feito uma boa classificatória. Foi o que ela fez e aí a gente só foi disputando as medalhas uma a uma. Atenção, atenção, atenção! A expectativa é ouro! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro do Brasil!
Bom, esse é o nosso ápice da emoção. E como é debate, vocês viram que o abraço em mim foi muito mais amoroso que no nele, né? Muito melhor. O abraço foi frio nele, meu abraço foi muito mais emotivo que o dele. Mas Fiz esse vídeo, mas nunca tinha visto que o Rodrigo estava nele. Tá vendo? Só viu hoje. Então, foram as duas. A medalha de prata, claro, você viu o reconhecimento dela, que ela gira. A gente estava na arquibancada, Tóquio estava vazio, sem público, né? Então, a delegação que estava assistindo. Então, ela pôde fazer esse gesto aí, foi muito bacana. Ela conseguiu botar o Galvão narrando ginástica artística, que é uma... Verdade. Quem diria que ele fosse fazer isso? E aí, quando veio a medalha de ouro... Aí né, foi... que a gente põe a foto também, que eu coloquei a mão de todo mundo. Pode passar essa foto. Essas aqui são as fotos que a gente escolheu de momento, e essa é a nossa foto mais simbólica. Essa a gente estava no meio do calor ali, eu falei, vamos tirar uma foto, não dava para se mexer. Aí eu falei, gente, põe a mão aqui. Aí todo mundo colocou a mão, eu peguei meu celular, tirei a foto, e essa foto aí, nossa, rodou muito assim. Essa é a foto que simboliza para a gente o resumo desse trabalho. É um trabalho de muitas mãos, um trabalho multidisciplinar, e é a foto que a gente escolheu, que ela escolheu como... Para de chorar, cara, que eu vou chorar também. Que a gente escolheu... Já passou, depois do chorei pódio, muito lá. Depois do pódio já passou. Que a gente escolheu como a foto mais marcante, e a foto mais marcante da nossa vida. Quem viu o mídia, a Rebeca teve 4 cirurgias no joelho, então teve essa carga toda, e quando a gente entendeu que treinar menos para ela era performar melhor, a gente conseguiu ter o resultado, e essa foto simboliza um pouco desse trabalho. Agradecer o Chico outra vez, agradecer a todos vocês a paciência, o tempo. Esperamos ter contribuído de alguma forma um pouco de como é o esporte profissional aqui, e a gente quer fechar dando um presente para o Giorelli, que faz parte da nossa equipe, mas não estava com a gente uniformizado lá. E pedir desculpa que a gente extrapolou bastante. A gente extrapolou o tempo de vocês. Agora você está devidamente uniformizado, tem que abrir. Vamos tirar, então. Não vende na loja, então... Vou abrir aqui, ó. Tava tempo que eu esperava o Rodrigo me dar de presente, nada. O Chico meu tamanho é M, vamos ver se... Eu entendi. Vou ter que fazer muita... Aí, Jota. Tá vendo? Aí, ó, gente, muito obrigado. De verdade, é uma honra. Eu acho que a gente não tinha maneira melhor de terminar esse primeiro bloco simbolizando um novo caminho para a gente, da nutrologia ser respeitada. Eles, de verdade, lutam muito por respeito ao trabalho deles. Eles revolucionaram a maneira como a ginástica é vista dentro do esporte. Eu acho que isso que a gente busca para a nutrologia também. A gente, como comunidade, está todos juntos, unido, com ética, com transparência. E, assim, nada disso seria possível se eles não fossem pessoas legais. Se eles fossem chatos, até seriam chatos comigo e eu não ia fazer nada. Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho de estar aqui, muito obrigado pelo presente. Eu amei o presente e é uma honra ter vocês aqui. Então, eu queria agradecer muito. A gente que agradece. E a vocês também. Obrigado. Agradeci muito. Obrigado principalmente ao Chico. Não é fácil mesmo, pessoal. Ele está no meio de um camp da seleção para a competição. Ele saiu no meio do treino. Já deve estar ansioso que vai ter o treino da tarde. Aquele 3 horas da tarde ele tem que estar lá de novo. Então, Chico, obrigado por ter vindo hoje. Obrigado por agradecer. Obrigado principalmente pelo espaço e pela confiança que você dá para a gente. Pessoal, obrigado aí de coração.